Muito boa tarde, ministros, companheiros, no corpo místico de Cristo, nosso Salvador, que é a casa de Deus, sobre a qual Cristo, como Filho, foi colocado e de quem nós somos seus colaboradores. Somos colaboradores de Cristo em sua casa, no ministério que Ele colocou em nós. Podem sentar, queiram ter a bondade. Deus tinha colocado Moisés como servo sobre sua casa e agora colocou Cristo, não como servo sobre sua casa, mas como filho sobre sua casa. E a nós, como ministros, nos colocou como seus colaboradores, colaboradores de Deus e também co-herdeiros com Cristo Jesus de toda a herança dos filhos de Deus. Portanto, trabalhamos na casa de Deus, a Igreja do Senhor, nessa construção, que é a maior construção, mais importante que tenha se realizado no programa divino. É a construção do templo espiritual de Deus, no qual Deus, por meio de Cristo, habitará em toda a sua plenitude. E nessa construção, Deus, por meio de Cristo, anjo do pacto, esteve no meio da sua igreja de era em era, pois Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Ele esteve em Espírito Santo de era em era e esteve usando diferentes véus de carne. E São Paulo, um deles para a primeira era da igreja entre os gentios, disse que ele era um colaborador de Deus nesse templo que está sendo construído, que é a casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, na qual Deus, por meio do seu Espírito, o corpo angelical de Deus, que é Cristo, em seu corpo angelical, ele mora no meio da sua igreja. De era em era, se construiu com pedras vivas, com os crentes de cada era, a etapa correspondente a cada era. No Antigo Testamento, ou de Adão até Cristo, se construiu o átrio dessa casa. Houve diferentes personagens que foram instrumentos de Deus nessa etapa do átrio. Depois veio a etapa do lugar. Nessa etapa do átrio, vejam vocês, morreu Cristo, porque o sacrifício se efetuava no átrio, no tabernáculo e também no templo que o rei Salomão construiu. Não se efetuava o sacrifício no lugar santo, mas no átrio e, consequentemente, o sacrifício expiatório pelo pecado do ser humano tinha que se efetuar na parte do átrio. Por isso, Cristo morreu nessa etapa do templo de Deus, que está composto por seres humanos e que está representado no tabernáculo que Moisés construiu, no templo que o rei Salomão construiu. Depois, esse sacrifício, no sangue desse sacrifício, o sangue desse sacrifício passa pelo lugar santo, pelo sacerdote, sumo sacerdote,
tem que passar pelo lugar santo para entrar ao lugar santíssimo. Depois, nas 7 eras, se está no lugar santo, por onde está passando o sangue de Cristo, o mesmo Cristo está passando em Espírito Santo com o seu sangue, pois a vida do sangue é o Espírito Santo. Se ele está passando a vida do sangue e está limpando de todo pecado os que entram ao corpo místico de Cristo. São limpos, entram ao corpo místico de Cristo e os mantém limpos de todo pecado. E no céu, já o sangue de Cristo entrou ao lugar santíssimo e estaria fazendo intercessão por todos os que o recebem como Salvador e por todos que já o receberam, que pedem a Cristo, por alguma falta, erro ou pecado, que os perdoe e os limpe com seu sangue de todo pecado. E agora, encontramos que depois das 7 eras, se passa a era da pedra angular, que é o lugar santíssimo desse templo espiritual. É o lugar santíssimo da igreja, como o templo espiritual de Cristo. E é aí o lugar mais importante, onde Cristo em Espírito Santo passa a sua igreja. E por isso, é aí onde se obterá, a igreja obterá a total redenção, a redenção do corpo também. Quando o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo, já obtendo essa vitória, tendo recebido Deus, o sangue que foi oferecido, depois saía ao povo, também ele entrava com o incensário de ouro para levar as orações do povo diante da presença de Deus. Depois de todo esse trabalho que o sumo sacerdote efetuava, terminava já na tarde, saía e proclamava fora o nome de Deus. E todo o povo muito regozijado sabia que Deus tinha aceito o sacrifício e que ficaram perdoados e cobertos com o sangue desse sacrifício, desse sangue que tinha sido levado diante da presença de Deus. E agora nos encontramos na era do lugar santíssimo desse templo espiritual, onde, assim como Cristo entrou ao lugar santo e se manifestou por meio de diferentes mensageiros, assim também está prometido que entrará ao lugar santíssimo e se manifestará no lugar santíssimo na obra correspondente a esse lugar. Também construirá esse lugar com pedras vivas e quando estiver completado esse lugar, quando estiver completa a igreja, terá se completado a casa de Deus espiritual, a igreja do Senhor Jesus Cristo, esse templo espiritual. E depois, Cristo terminará sua obra de intercessão no céu, efetuará a ressurreição dos mortos crentes nele e a transformação de nós, os que vivemos. Tudo isso ocorrerá na era da pedra angular, que é o lugar santíssimo desse templo espiritual, e aí é onde estará a manifestação plena de Deus. É nessa era onde vai ocorrer a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. E por que nessa era?
porque já transcorreram as outras eras e não ocorreu nas outras eras. Ou seja, que por eliminação já se sabe que não era para nenhuma das eras passadas. E somente resta a era da pedra angular. Portanto, se sabe que é para a era da pedra angular que é a era da adoção. E a adoção do corpo é a redenção do corpo, a glorificação de cada crente que estiver vivo e dos mortos em Cristo na ressurreição com corpos glorificados. Essa será a glorificação da igreja e dos crentes em Cristo e será a redenção do corpo, a adoção dos filhos e filhas de Deus. Tão simples assim. E essa bênção correspondeu, neste tempo, aos crentes do Senhor do último dia do tempo final, na era da pedra angular. E, como cada era se cumpriu no território, agora o território bem-aventurado é a América Latina. Assim como o território bem-aventurado para a sétima era foi a América do Norte. E, quando rejeitaram o mensageiro da sua era em certo tempo, estavam rejeitando quem estava no mensageiro, que era Cristo. Assim que, quando o mensageiro já esteve fora deles, e estava Cristo fora da sétima era. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouve minha voz e abre a porta, entrarei a ele, cearei com ele e ele comigo. Essa é a promessa. Ao que vencer, dar-lhe a sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Da mesma forma. E quando dizemos a mesma forma é porque o diz, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. E isso não vamos explicar porque se abriria muito o sétimo selo e não convém agora, mas recordem, será da mesma forma. E isso, Cristo foi quem o disse. E também ele disse que vai escrever sobre o vencedor o nome do nosso Deus, o nome da cidade do nosso Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e meu nome novo. Ou seja, que o nome da cidade ou vai ter o vencedor. O nome eterno de Deus vai ter o vencedor. Vai ser escrito sobre o vencedor. O nome novo do Senhor, porque ele diz que tem um nome novo, vai ter o vencedor. E vamos vê-lo agora de uma forma de mais perto. O nome do nosso Deus. O nome da cidade do nosso Deus. Ou seja, da Nova Jerusalém. E o nome novo do Senhor é o mesmo. E vai ser escrito sobre o vencedor. Para entender mais fácil. O vencedor vai ter o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e o nome novo do Senhor. Como vai ser isso? Espere um momento. No cumprimento da visão da carpa se vai ver melhor. Porque aí os trovões estarão abrindo esse mistério do sétimo selo, estarão abrindo todo o mistério que tem a ver com as trombetas e as taças e as pragas. Tudo isso vai ser falado mais claramente. E Deus vai estar respaldando. Como respaldou cada palavra que Moisés disse,
porque era o que Deus estava dizendo, e Moisés somente era como são as cornetas ou alto-falantes e o amplificador. Vem, Deus falava a Moisés, como eu falo aqui, diante deste microfone. Este microfone escuta, o transmite ao amplificador, e o amplificador o transmite ao alto-falante, e vocês escutam. Moisés era esse microfone, esse amplificador e esse alto-falante. Entrava em Moisés a revelação como microfone, entrava a alma, ele a captava, e então passava pelo seu espírito, e do seu espírito transmitia ao corpo, à boca, ao alto-falante. Vem. Aí tem os 3 passos do amplificador, microfone, amplificador e alto-falante. Alma, espírito e corpo. Assim que é simples tudo. E Deus respaldava isso porque era o quê? A palavra de Deus, o pensamento de Deus, passando ao coração, a alma de um homem. Era um homem também conforme ao coração de Deus, Moisés. E como era a palavra criadora de Deus, Moisés somente falava isso que tinha recebido e ocorria o que tinha sido falado. Assim que podemos ver que tudo é simples. O segredo em que seja a palavra de Deus, o pensamento de Deus. E não é palavra até que chega ao profeta e ele o fala. Enquanto isso, é o pensamento de Deus que é transmitido. É como você também, o seu. O que você fala é sua palavra, mas não é sua palavra até que você o fale. Enquanto não falou, somente é um pensamento, o seu pensamento. Mas, já para que seja sua palavra, tem que falar, e então se torna sua palavra. E a boca de Deus são seus profetas. Portanto, quando fala através dos seus profetas, então é palavra de Deus. Por isso eles diziam, assim disse o Senhor. Era a palavra do Senhor sendo falada por lábios humanos. Por isso, em Zacarias capítulo 7, versículo 11 ao 12, diz, e que não quiseram escutar. A quem é Deus? Não quiseram escutar essa palavra que Deus lhes falava. Vamos lê-lo. Em Zacarias capítulo 7. Por isso é que vocês chamam tudo que Deus falou por meio de seus instrumentos, chamam a palavra de Deus. E isso é a Bíblia para os crentes em Deus. Diz, eles, porém, não quiseram atender e me deram o ombro rebelde e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante, para que não ouvisse a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam.
A palavra que Deus enviara pelo seu Espírito. Vejam aqui a ordem divina. É a mesma ordem no ser humano. Porque temos Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E o ser humano, que é alma, espírito e corpo. Do coração, ou seja, da alma, é que vem os pensamentos. É que vem a palavra, mas em forma de pensamento. Passa ao Espírito, o Espírito a capta. E já então, o que não podia compreender o que era que queria, já quando passa o Espírito, já a pessoa o está tendo em sua mente, pensando, e depois do Espírito passa ao corpo, ou seja, se materializa, passa ao corpo, fala, atua, o torna realidade. Trabalha para esse propósito, para que se materialize isso que pensou. Quando fala, já é palavra para ser tornado realidade o que disse. Por isso é que também qualquer coisa negativa ou pensamentos negativos, falando a palavra positiva contra o seu pensamento negativo, você o anula. E evita que se manifestem e até se comete o erro de falar algo negativo, corrija-o falando então algo positivo, mesmo falando contra disso negativo que tinha falado, e contra-ataca sim o negativo. Pensando positivo, você anula os pensamentos negativos. E falando positivo, você anula as coisas negativas. E até antes de que surjam, vem um pensamento negativo e você vai falar e vê que é negativo, então você fala positivo e anulou isso negativo que iria falar. E você tem que saber como se defender. Porque o que você pensar e falar negativo vai se materializar a você. Jó dizia que o que ele temia, isso lhe veio. E assim acontece com todo mundo. O que teme, isso virá. Agora, eu temo que vou ser transformado. Mas não temo com medo, mas com temor reverencial. Eu tenho temor, um temor reverencial. Sinto que vou ser transformado de um momento a outro. E a pessoa está como que meio assustado. E algumas vezes a pessoa desperta ou está sonhando e sente como que esse é o momento. Como que aí vai ser transformado pela experiência que está tendo no sonho. E até depois, quando acorda, ainda tem essa sensação desse momento formoso que esteve tendo em sonho. E crê que vai ser transformado nesse momento. Eu não sei quantos experimentaram esse momento. Eu experimentei e é um momento muito formoso. E é um momento onde a pessoa sente como um temor reverencial, mas sente regozijo, porque vai estar sentindo que isso vai acontecer. Assim que temos que ter esses pensamentos positivos e quando vierem os negativos, pois se anulam. O negativo se anula com o positivo. A fome, por falta de comida, se anula com comida, que mata a fome. Vê?
A falta de comida traz fome. A comida ou abundância de comida ou suprir comida anula a fome. Sempre é preciso trabalhar com o positivo. Não podemos dizer, como algumas pessoas em algumas ocasiões dizem, o que mostram que são negativas, e quando vai bem algo dizem, algo está mal, porque tudo está saindo muito bem. E de momento, lhe vem o que eles esperavam, algo mal. E então, aí é que eles dizem, bom, as coisas estão caminhando bem, porque não podiam ser tão boas as coisas, não podiam caminhar tão bem, sempre estão esperando um problema. E assim vem. Mas nós somos ministros responsáveis que honramos o ministério do Espírito Santo do nosso tempo, da nossa era e da dispensação que está se entrelaçando com a dispensação da graça. A dispensação do reino está se entrelaçando com a dispensação da graça. Por quê? Porque o programa divino é como o percorrido do sol. O Evangelho nasceu, o Evangelho da graça nasceu no leste, Cristo surgiu ali, no leste, para todos os povos, e começou a ser proclamado, pregado no dia de Pentecoste, onde se abriu a dispensação da graça e começou a iluminar a alma dos seres humanos. O Evangelho da graça, vejam vocês, por meio do Evangelho, foram iluminados os corações de milhões de pessoas no leste e depois passou para a Ásia Menor, a Europa e a América do Norte. E assim, Cristo, o Sol, a luz, esteve percorrendo do leste ao oeste. E agora se encontrou há algum tempo na América do Norte, na sétima etapa ou era da igreja, iluminando a alma dos seres humanos. E despertaram milhões de seres humanos. Diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. A semente de Deus não morre, mas que dorme. Porque os santos não morrem. Dorme, mas estava dormida entre os mortos. Como é que pode-se compreender que o ser humano, quando pecou no jardim do Éden, morreu a vida eterna? E a humanidade está morta à vida eterna. Portanto, essas sementes de Deus estiveram mortas ou estiveram adormecidas no meio dos mortos à vida eterna. Mas agora ocorre uma ressurreição aos que escutam a voz de Cristo e despertam a vida eterna. Uma ressurreição à vida eterna. E assim despertaram dentre os mortos, dentre uma raça que está morta à vida eterna, agora despertaram, ressuscitaram a vida eterna. E assim continua sendo em nosso tempo, até que desperte a vida eterna, ressuscite a vida eterna. Todos os que faltam por receber a Cristo como Salvador e obter o novo nascimento e nascer a vida eterna no reino eterno de Cristo, nosso Salvador. E agora, como pastores, no último dia, honramos o ministério do último dia, ministério do Espírito Santo, que Ele opera em nossa era
assim como operou o Espírito Santo o ministério correspondente a cada era no mensageiro de cada era. Sempre em cada era, Deus teve o ministério correspondente operado pelo Espírito Santo no mensageiro de cada era. Um espírito ministerial, um anjo mensageiro, um espírito ministrador. Veio do mundo dos espíritos, veio do meio dos espíritos ministradores, os espíritos dos profetas, e veio em um corpo de carne à terra, através do qual depois o Espírito de Deus opera esse ministério correspondente a esse tempo. Por isso, São Paulo, vejam como chama em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Estes espíritos ministradores, vejam vocês, por exemplo, em Apocalipse diz que o Filho do Homem, que é Cristo, tem, vamos ler aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 1 em diante diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Esse anjo do Senhor é um espírito ministrador. O Deus dos espíritos dos profetas, vejam vocês, o envia à terra. Bem-aventurado que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Esses 7 espíritos são os 7 anjos mensageiros das 7 eras. No corpo deles operou cada espírito em cada mensageiro. Para cada mensageiro, um dos seus espíritos. Em Apocalipse capítulo 5 diz: versículo. Vamos ver qual é o versículo aqui. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos. Se é olhos, são videntes. São 7 mensageiros das eras, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Agora, esses 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus. Esses são os 7 mensageiros das 7 eras da igreja. Depois, em outros lugares, você vai encontrar como as 7 estrelas na destra do Senhor.
diz, versículo 16 do capítulo 1 diz: tinha ele na mão direita 7 estrelas. Essas 7 estrelas são os 7 anjos mensageiros. Recordem que a semente de Abraão diz que seria como as estrelas do céu. E o próprio Cristo é a estrela resplandecente da manhã. Representada essa estrela, ou representado Cristo em Vênus, que é a estrela da manhã. E eu sou uma estrela, e você é uma estrela, dessas estrelas que diz Deus a Abraão, como semente de Abraão, porque todos os crentes em Cristo, todos que são da fé em Cristo são filhos de Abraão. E aí estão as estrelas, ou a semente que seria como as estrelas do céu. Pastores honrando o ministério do último dia. Em todas as coisas positivas que fazemos em nossas vidas e no programa de Deus, e todo o trabalho que realizamos a favor da obra de Deus, e estamos honrando o ministério do último dia. O ministério do último dia será um ministério dispensacional. Um ministério que fará o entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça. Somente um ministério dispensacional, operado em um profeta dispensacional, poderá fazer um entrelace dispensacional. Nenhum outro tipo de ministério pode fazer. E isso será o Espírito Santo falando e operando o ministério triplo do último dia. Um triplo ministério. Foi para mim um privilégio estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho dessas coisas correspondentes a este tempo, e recordando e agradecendo e apreciando o respaldo que estiveram dando ao projeto da Carpa Catedral em Porto Rico. Bom, que continuem passando todos uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E agora deixo o reverendo Miguel Bermudes Marim para que lhes indique que outra coisa tem, e ao melhor não seja necessário passar o das damas, o que se falou lá. Já com o que falamos, eu creio que é suficiente para que possa estar cedinho na atividade. Já que horas são? 3:30, assim que tem tempo para almoçar e... É às 6? Assim que é preciso estar caminhando já às 5 para lá, assim que... Eu creio que Miguel... Já com o que falamos, abrangemos e temos um quadro claro de também do que se falou lá entre as damas. E que Deus abençoe e os guarde. E já conosco, Miguel.